Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Amém? Todos acharam? Quem não achou, olha para a tela. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 em diante. Você vai ler até o verso 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Amém? Toque só um detalhe. Aqui nós estamos vendo, aqui nestas passagens que a gente viu, o que vai acontecer no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos vai acontecer a segunda ressurreição. No livro de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29, diz Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem hora em que todos que se acham no sepulcro, nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. Essa é a primeira ressurreição. Os que tiverem praticado o mal sairão para a segunda ressurreição. E quando você vai no livro de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos que morreram com Cristo no seu coração ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram, para se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18 de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui nós estamos vendo que haverá 2 ressurreições. A ressurreição daqueles que morreram com Jesus vai ser na volta de Jesus, e a segunda ressurreição vai ser depois do milênio. Nesse período do milênio, Satanás estará preso aqui na terra. Vai acontecer a volta de Jesus, Satanás vai ficar preso durante 1000 anos aqui na terra. Na volta de Jesus só vai ter 2 grupos de pessoas: os salvos, os perdidos. Os vivos que estão salvos e os vivos perdidos. E os mortos que ressuscitarem podem ressuscitar somente aqueles que morrerem com Jesus, vão se unir com aqueles que estão vivos, que são salvos, e vão se encontrar com Jesus nos ares. E os vivos, mal. O que vai acontecer com eles? Aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que estão perdidos. Segundo Tessalonicenses 2:8 diz que eles vão ser destruídos pelo sopro da boca do Senhor, pela glória de Deus serão destruídos. Então aqui neste planeta não vai ficar ninguém, como diz no livro de Jeremias: olhei, esse que não vi homem nenhum. A terra então era um deserto só. Então nesse período na volta de Jesus até milênio, Satanás está preso nessa prisão aqui nessa terra, juntamente com todos os seus anjos. Não vai ver árvores, mar, pássaros, luzes, não vai ter nada aqui nessa terra. A terra vai estar praticamente sem forma e vazia. Só que vai ficar aqui nessa terra vai ser Satanás e os seus anjos presos por 1000 anos. A única coisa que ele vai poder fazer é pisar em cima de cada cadáver que ele conseguiu, dizendo assim: eu sabia que um dia eu te consegui, eu sabia que um dia eu consegui você. E durante esse período de 1000 anos, Satanás vai ficar preso aqui na terra. No final dos milênios, como a gente leu aqui, quando porém se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque acontece que Jesus vai descer juntamente com a cidade santa, como diz Apocalipse capítulo 21,
Vi descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu ataviada como noiva, adornada para o seu marido. Vai descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém, vai pousar nessa terra. E o que vai acontecer então? Jesus vai dar ordem para que todos aqueles que morreram, desde Caim até o último homem que não foi salvo, esses vão ressuscitar na segunda ressurreição. Que contraste vai acontecer entre a primeira ressurreição, os salvos que ressuscitarão com um corpo incorruptível, com um corpo transformado. Aquele que morreu aleijado vai ressuscitar são, aquele que morreu cego vai ressuscitar enxergando, aquele velhinho que morreu na cadeira de roda vai ressuscitar como um jovem limpo, maravilhoso e bonito. Eu vou estar com um corpo jovem, com um corpo perfeito, com um corpo imortal, porque é o que diz a Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 até o verso 54. Fala que é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade, e que aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. Então será tragada a morte pela vitória, a morte será destruída. Então aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição vão ressuscitar com um corpo incorruptível, com um corpo imortal, e nunca mais vão sofrer, nunca mais vão morrer, e vão viver para sempre com Jesus. Mas aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição, eles vão estar com o mesmo traço do pecado, o mesmo traço da maldade, da mesma maneira que morreram vão ressuscitar, aleijados, cegos, doentes, com traços de pecado. E Satanás então, o grande rebelde, vai ser solto da sua prisão, porque agora ele tem quem tentar. Essa prisão é uma prisão de circunstância, porque ele não pode sair daqui desse planeta, ele não tem autoridade de sair daqui para canto nenhum, e não tem quem tentar, então está preso aqui neste planeta por 1000 anos. E quando se completar 1000 anos, será solto da sua prisão, porque acontece a segunda ressurreição, que será a ressurreição de todos os perdidos, e serão milhões, bilhões encontrados. O diabo então vai dizer para as pessoas que ressuscitaram: foi eu que ressuscitei vocês. Aí ele vai começar a dar força. Aqui no livro Grande Conflito, também vocês receberam algum livro desse. Aquele que não tem, é o último capítulo, diz que Satanás vai dar força para as pessoas que ressuscitaram. Por aleijado ele vai curar, por cego vai fazer enxergar, e vão ressuscitar todas as pessoas, aqueles gigantes que morreram antes do dilúvio, aqueles homens que nunca perderam uma batalha, aqueles homens muito inteligentes, que sabiam fazer artifícios onde o mundo idolatrava. Aqueles homens vão ressuscitar. Aqueles guerreiros, aqueles generais, aqueles reis que nunca perderam uma batalha também vão ressuscitar. E aí vão estar juntamente com Satanás, juntamente com os seus anjos. São milhões, são bilhões de seres. E o inimigo vai dizer para eles: foi eu que ressuscitei vocês. E aquela cidade que se encontra ali, nós podemos vencer os que estão lá dentro, porque nós somos mais. Então nós podemos derrotar aquele povo ali. Então, não sei por quanto tempo, não me pergunte por quanto, mas eles vão criar artifícios de guerras. Hoje temos nos Estados Unidos, na Rússia, nos países, bombas e armas que podem destruir o planeta centenas de vezes. Pode destruir o planeta se todas essas armas forem acionadas. E vão ser criadas armas muito piores que essas armas que se encontram aqui. Não sei por quanto tempo vai ser, será por pouco tempo que eles vão fazer isso. E aí, Satanás, juntamente com os seus anjos, juntamente com os generais, juntamente com todos os que ressuscitaram, serão um grande exército. O maior exército que vocês já podem imaginar. Nunca aconteceu isso. Eles então vão baixar sobre a superfície da terra. A gente vai ler o que diz. Depois a gente vai ler esse versículo. Depois a gente vai ler. E vão baixar sobre a superfície da terra e vão cercar o acampamento dos santos. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Baixaram então sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. O que é o acampamento dos santos? A cidade querida, a nova Jerusalém que havia descido do céu. Satanás então, juntamente com toda aquela multidão de exército, eu imagino helicópteros, eu imagino aviões, eu imagino bombas, eu imagino canhões, eu imagino aqueles tanques de guerras gigantes cercando as cidades,
o demônio, soldado mais poderoso na frente, juntamente com os anjos. Imaginemos com coraças de ferro, juntamente com os soldados, vão cercar a cidade. E no momento que cercar a cidade, vai acontecer isso aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse trono branco, mas aqui na Bíblia diz, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20. Eu trouxe óculos, Bruno? Não trouxe. Aqui diz, no Apocalipse capítulo 20, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, o versículo. Apocalipse capítulo 20, versículo 17. Verso 17. Vi um grande trono branco. Olha aí. Apocalipse 20, 17. Vi um grande trono branco, e aquele que está assentado nele permanece, fugiram. Eu esqueci o ponto na terra do céu. Acho que poderia ser aqui o seu óculos. Mas esse trono branco, quando eles cercarem a cidade santa, a Nova Jerusalém, o livro Grande Conflito diz que um trono sairá do meio da cidade. Talvez você nunca tinha visto isso, mas está ali no livro Grande Conflito, no último capítulo. E esse trono maravilhoso, esse trono que a gente não consegue imaginar, está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele se levantar, esse trono branco, juntamente com alguns súditos do seu lado, aqueles que pertenciam a Satanás do lado de Jesus, eles estarão ali nesse trono branco grande, ali onde nossa mente não é capaz de imaginar. Os que estão lá fora da cidade olham e contemplam e vejam esse grande trono. E sabe o que acontece então? Vai começar a aparecer no céu uma cena, como se fosse 3D, 5D, como se fosse ao vivo. Vai começar a aparecer tudo o que aconteceu, desde o Éden, a tentação no Éden, quando Satanás tentou Adão e Eva, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, quando aquele cordeirinho foi morto. Vai aparecer naquela tela Jesus Cristo nascendo, e os soldados correndo atrás de crianças para matarem, dezenas e centenas de crianças para tentar matar Jesus. Vai aparecer Jesus crescendo como criança naquele telão, Jesus então sendo jovem, Jesus sendo batizado, vai aparecer Jesus no deserto sendo tentado, vai aparecer Jesus sendo traído, e vai aparecer Jesus sendo crucificado. Ali naquela grande tela vai começar a aparecer tudo isso. E as pessoas que estão fora começam a contemplar. Os que dentro da cidade também contemplam aquela grande cena. E começa agora a aparecer de um por um. Como se fosse. Você vai enxergar o seu caso. E todos vão enxergar o caso daquelas pessoas que se perderam. Vai começar a aparecer aquelas pessoas ali. Aquela oportunidade que eles tiveram de aceitar Jesus e não aceitaram. Aquele último momento que eles tiveram de vir para o pé de Jesus, vai aparecer, quem sabe, alguém entregando um folheto e aquela pessoa pegando o folheto, rasgando. Aquela foi a última oportunidade dessa pessoa. Vai aparecer um pai convidando o seu filho para vir para a igreja, e o filho rebelde não querendo ir. Vai aparecer uma mãe suplicando pelaquela sua filha. Vai aparecer um pastor fazendo um apelo ali numa igreja, e a pessoa vendo ele sentado lá. Vai aparecer aquela na tela, tudo naquele momento ali. As oportunidades que as pessoas tiveram vai começar a aparecer em toda aquela, como se fosse um telão ao vivo. Você vai ler isso onde? No livro Grande Conflito, no último capítulo, a vitória final de Cristo sobre o pecado. E ali naquela grande cena vai aparecer as pessoas, as oportunidades que elas tiveram de aceitar Jesus, a oportunidade que elas tiveram de ser batizadas. Quando alguém convidar você, olha, amanhã vai ter um batismo na igreja. E as pessoas de Satanás do lado dela dizem, não se batiza não. Vai aparecer os inimigos do lado dela, dizendo assim, não se batiza. E o anjo de Deus dizendo assim, vai lá, aceita Jesus, aceita ser batizado, aceita ser membro da igreja. Tudo vai aparecer naquele grande telão. Os casos de todas as pessoas vão começar a aparecer. Dos salvos, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de se arrepender, vai aparecer se arrependendo dos seus pecados.
sendo batizado nas águas. É como se fosse, é como cada pessoa vai aparecer. E cada um vai contemplar o seu caso. Todos vão olhar, todos vão perceber o que aconteceu. Todos vão ver a oportunidade que tiveram de ser salvos. E depois de contemplarem tudo isso, contemplar a oportunidade que tiveram, contemplar a oportunidade que Jesus deu para elas, quantas vezes foram chamadas, quantas oportunidades, quantas semanas de oração, quantos evangelismo, quantas pregações ouviram, na rádio ouviram a mensagem. Quem sabe um prisioneiro na rádio ouvindo ali a mensagem do pastor, e ele aceitou a Jesus por seu Salvador, se ajoelhou e aparece lá, ele vai ser salvo. Mas alguns não ficaram com o coração duro e não entregaram o seu coração para o Senhor e morreram sem Jesus Cristo. Todos que suscitarem na segunda ressurreição vão suscitar com aquela inimizade contra Deus. Se fosse dada outra oportunidade, eles iam usar a mesma oportunidade para se rebelar contra o Senhor. E depois de contemplarem tudo aquilo ali, Satanás e seus anjos vão contemplar, os salvos vão contemplar, os que estão dentro da cidade então pegam suas coroas e colocam os pés e ajoelham como se estivesse colocando os pés de Jesus Cristo. E os que estão lá fora da cidade olham, e Satanás, o grande príncipe rebelde, depois de ele contemplar tudo aquilo ali, tudo que ele fez, toda a maldade que ele contemplou, as guerras, os assassinatos, os estrupos, as maldades, as mortes, as doenças, tudo parecendo, tudo que foi culpa dele, ele vai ver que realmente Deus é justo e ele então merece ser condenado. E depois de contemplarem toda aquela cena, tudo aquilo ali, vai se cumprir o versículo que diz: todo joelho se dobrará, até mesmo de Satanás, até mesmo de Beelzebul e todos os anjos. E aqui diz o seguinte, eu vou ver se eu consigo ler para vocês: eles não vão dobrar os seus joelhos porque eles estão arrependidos, não. Vê se eu acho aqui, se eu estou sem óculos, aqui diz: eles não vão dobrar os seus joelhos porque se arrependeram, não. Mas é o impulso que mostra realmente que Deus é justo, que Satanás é injusto e que eles merecem a condenação. Ninguém será condenado sem merecer. E os salvos que foram salvos sabem que são salvos não porque merecem, mas pela graça maravilhosa de Jesus, mas pela misericórdia de Jesus, mas pelo amor de Deus para com eles. E aí então se cumprirá essa passagem que diz: todo joelho se dobrará perante o Senhor. Os salvos dobrarão os joelhos dentro da cidade santa. Os perdidos também dobrarão o joelho. Eu não sei por quanto tempo, mas vão dobrar o joelho adorando. É o pulso da verdade que faz. Não é o amor para com Deus que faz isso aí, não. E aí, deixa eu ver se eu acho aqui o seguinte: aqui essa passagem diz assim, todos, aqui Cristo, agora Cristo de novo aparece à vista de seus inimigos, muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Sobre este trono, assentado o Filho de Deus. E a nossa mente não é capaz de imaginar essa cena maravilhosa desse trono poderoso, desse trono que vai acontecer. E aqui diz mais aqui: o terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás e seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que está do quadro que estão vendo, que é dito suas próprias obras. Cada ato relembra a parte que desempenharam. Então todas as pessoas vão contemplar seus atos de maldade. Depois que Satanás, juntamente com todos os seus anjos, dobrarem o seu joelho, Satanás novamente vai se levantar e vai dar ordem
para que a cidade seja então invadida. Ele conversa com os seus anjos, depois conversa com os generais. Então aquela grande multidão, tudo organizada, cada um seguindo o seu líder, recebe ordem de Satanás para baixar, para então entrar na cidade santa e destruir. E aí no verso 9 diz: baixaram então sobre a superfície da terra, cercaram o acampamento santo, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Os salvos estão dentro da cidade santa. As muralhas são de jaspe, que é de 12 pedras preciosas, e dá para enxergar. Os que estão dentro da cidade conseguem enxergar os que estão fora, porque aqui a gente consegue enxergar, talvez, uma pessoa de 30, 50 pés, 50, a gente pode identificar a pessoa, mas lá na glória a gente vai estar com uma vista muito boa, que a gente vai poder enxergar a centenas de metros, a quilômetros, vai conhecer as pessoas. Eu não sei, talvez nosso olho vai puxar, vai ter zoom na nossa mente, porque a gente vai estar na glória, a gente vai ter, vamos ser que nem os anjos, a gente vai enxergar os que estão lá fora. Os que estão dentro da cidade começam a contemplar os que estão fora, e muitos que estão fora começam a contemplar os que estão dentro. E agora desce fogo do céu, enxofre do céu, descendo sobre os maus, descendo sobre os ímpios. Aqueles canhões, aqueles aviões, aqueles helicópteros serão derretidos rapidamente pelo fogo que se desce do céu. E eles não têm arma, não têm condições de se aproximarem da cidade, mas os que estão dentro da cidade olham para lá e sabem e começam agora a ver aquelas pessoas que estão sendo queimadas, estão sendo destruídas pelo fogo eterno. Talvez você vai enxergar uma mãe lá fora, talvez você vai enxergar um filho lá fora, uma filha, um pai, um esposo, um marido, um pastor seu, um irmão da igreja. Talvez você vai contemplar e ver aquela pessoa que você amava sendo queimada ali, e você vai contemplar e vai ver. Eu pergunto para você, dentro da cidade santa, quando você vê aquelas pessoas que você amava sendo destruídas, você vai ficar feliz ou ficar triste? Ficar triste e vai chorar. Dentro da cidade santa chorar? Sim, vai chorar. E onde está escrito isso? Na Bíblia? Está na Bíblia? Está. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, verso 1 em diante, está falando da cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu. E chega no verso 4 e diz: e enxugará dos olhos toda lágrima. Deuses, o próprio Pai, depois que você vê e contemplar as pessoas sendo destruídas, preste atenção que a Bíblia diz que a palavra de Deus diz lá no verso 9 que serão o quê? Consumidos. Eles serão destruídos por dias. Você por conta disso mesmo, mas vai chegar um dia que vai desaparecer e vai sofrer até ser queimado, até virar cinza. É a última a morrer. Aqui no livro do conflito diz que alguns morrerão rapidamente, mas alguns sofrerão por horas nesse fogo eterno. E como diz o Apocalipse, cada um será retribuído conforme as suas obras. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Então as pessoas que estarão sendo destruídas, elas sabem que merecem ser destruídas, porque elas sabem que Deus é justo, e todos estão lá fora, serão destruídos, todos serão fora, juntamente com Satanás. E dentro da cidade santa, os salvos que estão dentro contemplaram e viram aquele amigo, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele vizinho, aquele filho, aquele avô, aquela avó, aquela pessoa que ele amava muito, vai ver sendo queimada e vai ficar muito triste, vai chorar. E ali o próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, vai de um por um limpar dos olhos toda lágrima. Vai comigo, vai com você. Vai limpar dos seus olhos a lágrima e nunca mais a gente vai chorar. Nunca mais a gente vai sofrer. Nunca mais a gente vai sentir dor. Nunca mais a gente vai morrer. Vai colocar um apagão na nossa vida. Aí Ele vai criar um novo céu e nova terra. Depois de tudo disso acontecer, Satanás foi destruído. Os salvos estavam dentro da cidade e as lágrimas foram enxugadas. Não existe mais demônio.
Não existe mais Satanás, não existe mais ninguém para tentar os salvos. Então vai se cumprir o que está aqui no livro Grande Conflito, no último parágrafo, que diz o seguinte: ao ouvir toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nelas há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5, verso 13. Depois de, acho que é o 13, está aqui 8, é 13. Depois de tudo isso acontecer, depois de Satanás ter sido destruído juntamente com todos os perdidos, os salvos estão dentro da cidade, a terra ali está no caos por fora. Deus vai criar um novo céu, uma nova terra, mar, flores, jardim, vai criar tudo lindo, vai ficar tudo maravilhoso, que a nossa mente não é capaz de imaginar. Depois de tudo isso vai se cumprir isso aqui. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os mínimos, por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior de todos os mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declara: Deus é amor. Oh glória! Amém. Maravilha será isso. Um dia nós teremos a oportunidade de recebermos a vida eterna. Hoje nós estamos aqui neste mundo sofredor. Hoje estamos passando por problemas, por traições, por guerras, por doenças, inundações, doenças e mortes. Mas um dia tudo isso vai terminar. E Deus promete dar para nós uma vida eterna, aonde nunca mais vamos sofrer, aonde nunca mais vamos morrer. Então vale a pena nós tomarmos uma decisão de nos entregarmos ao Senhor e aproveitarmos a oportunidade que Ele está nos dando, porque eu não sei se essa vai ser a minha última mensagem que eu estou pregando. Eu não sei se hoje vai ser a sua última vez que você está vindo numa igreja. Eu não sei se amanhã nós estaremos vivos ou não. Eu estava pregando lá em Manaus. Depois da pregação, a gente foi para casa, e quando foi à tarde, eu fui visitar um irmão que era visita, não tinha se batizado, estava estudando as lições. E estava estudando com ele a 5ª lição. E naquele dia, fui na casa do irmãozinho lá, estudei a 5ª lição. Eu lembro qual era a lição. A 5ª lição era a do milênio. Era esse livro que a gente estudou hoje, do milênio. Lembro daquela lição, era verdade e vida, que tinha a primeira lição, a palavra de Deus, que estava do pecado, perdão, salvação, volta de Jesus, e vinha o milênio, que era a 5ª lição. Eu estava estudando com ele ali, porque foi sábado à tarde, estudei com ele. Oremos, ficou feliz ali, saí, voltei para casa, e quando foi pela manhã, alguém bate lá na porta de casa. O irmão fulano está morto. Ele morava sozinho na casinha dele lá. Aí eu corri para lá. Quando eu corri para lá, o irmãozinho estava com aquele papelzinho da lição assim na mão dele, assim, segura assim, olhadinho assim. Como quem estivesse dizendo assim: eu estou morrendo, mas eu estou segurando na palavra do Senhor. Eu estou segurando na sua palavra, na promessa de um dia ter a vida eterna. Eu não sei se essa é a última oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Como eu já falei aqui, tem pessoas que estão cantando e caem mortos, que estão pregando que a morte está andando na rua e morrem. Jovens hoje estão morrendo dessa doença, de ataque cardíaco. Muitos jovens estão perdendo a vida. A gente não sabemos a hora que a gente vai estar morrer.
porque nós podemos estar vivos agora, mas amanhã não sabemos. Então, eu não sei se essa é a última oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de nos renovarmos a nossa fé, Senhor. E aquele que ainda não foi batizado, aquele que não aceitou a Jesus, aproveitar a oportunidade para aceitar Jesus, aceitar o batismo. Então, se nessa noite há alguém aqui que ainda não é membro desta igreja, ainda não foi batizado, Deus está dando uma oportunidade para você se decidir pelo batismo, se entregar o seu coração para o Senhor, porque amanhã não nos pertence, nós não sabemos o dia de amanhã. Satanás sempre diz para as pessoas assim: hoje não, amanhã. Satanás sempre coloca no coração delas: hoje não, amanhã. Há alguém aqui nessa noite que ainda não é membro desta igreja e gostaria de pertencer a esta igreja, gostaria de ser membro dessa igreja e futuramente ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão do seu pecado, para que o seu nome seja colocado no livro da vida do Cordeiro? Aquele que não é batizado, levante sua mão aí em nome de Jesus. Aquele que não é membro da igreja, levante a mão. Olha, pode vir aqui na frente, pode vir para orar para vocês. Mas alguém aqui que não, todos que não são batizados, pode vir. Quero orar por vocês aqui. E para os irmãos que estão aqui na igreja, aquele que precisa, quem sabe, de uma oração, precisa, quem sabe, de uma convenção, pode vir aqui que não é batizado. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Então, mais alguém aqui que não é batizado? Todos estão aqui, são batizados. Agora para a igreja, aquele que se encontra aqui na igreja, que quer se renovar ao Senhor, quer novamente dizer assim: eu aceito a Jesus. Senhor, eu já te aceitei, mas continuo aceitando a Jesus como meu Salvador pessoal, e quero viver uma vida de conformidade com a tua vontade. Fique em pé, em nome de Jesus, quero orar por você. Parabéns pela decisão de vocês, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A gente vai fazer agora a oração, depois a gente vai entregar os brinquedos. Como é que é o teu nome? Luiz? Emílio? Amiral. Deus abençoe todos. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque estivemos aqui todas as noites, o Senhor nos trouxe aqui todas as noites. E obrigado porque o Teu Espírito Santo esteve trabalhando todas as noites aqui presente. É bem verdade também que Satanás tentou de todas as maneiras para que este culto não acontecesse, mas graças ao Senhor nós saímos vitoriosos em nome de Jesus. Aqui está, Pai, as 3 pessoas aqui. Entrego a vida de cada uma delas em Tuas mãos. Que em nome de Jesus, o Senhor venha colocar o nome delas no livro da vida do Cordeiro. Elas brevemente vão ser batizadas e vão fazer parte desta igreja. Brevemente elas vão receber a unção do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se acontecer alguma coisa com elas daqui para frente, que o nome delas já estejam ali no livro da vida do Cordeiro, escrito, e que elas venham um dia receber nas tuas mãos a coroa da vida eterna. Abençoe cada pessoa também que se levantou, confirmando a sua fé com Jesus, dizendo: nós estamos aqui porque nós aceitamos a Jesus, aceitamos como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Esteja com cada um de nós, leva-nos em paz para os nossos lares, dê uma boa noite, nos desperte com vida e com saúde. Traga novamente amanhã para encerrar desta programação, desta semana, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, eu direitinho, tá? Cada um. E aí